O martírio de Policarpo, no livro Os 100 Acontecimentos Mais Importantes da História do Cristianismo, escrito pelos escritores A. Kenneth Curtis, J. Stephen Lang e Randy Petersen. Da editora Vida, São Paulo, 2021. Páginas 15 a 16. Conta que, em 156 d.C., o dia estava quente. As autoridades de Esmirna procuravam Policarpo, o respeitado bispo da cidade. Elas já haviam levado outros cristãos à morte na arena. Agora, uma multidão exigia a morte do líder. Policarpo saíra da cidade e se escondera na propriedade de alguns amigos. No interior, quando os soldados entraram, ele fugiu para outra propriedade. Embora o idoso bispo não tivesse medo da morte e quisesse permanecer na cidade, seus amigos insistiram em que se escondesse, talvez com temor de que sua morte pudesse desmoralizar a igreja. Se esse era o caso, estavam completamente equivocados. Quando os soldados alcançaram a primeira fazenda, torturaram um menino escravo para que revelasse o paradeiro de Policarpo. Assim, apressaram-se, bem armados, para prender o bispo. Embora tivesse tempo para escapar, Policarpo se recusou a agir assim. Que a vontade de Deus seja feita, decidiu. Em vez de fugir, deu as boas-vindas aos seus captores, ofereceu-lhes comida e pediu permissão para passar um momento sozinho em oração. Policarpo orou durante 2 horas. Alguns dos que ali estavam com a finalidade de prendê-lo pareciam arrependidos por prender um homem tão simpático. No caminho de volta a Esmirna, o chefe da guarda tentou argumentar com Policarpo. Que problema em dizer César é senhor e acender incenso? Policarpo calmamente disse que não faria isso. As autoridades romanas desenvolveram a ideia de que o espírito ou o gênio do imperador César era divino. A maioria dos romanos, por causa de seu panteão, não tinha problema em prestar culto ao imperador, pois entendia a situação como questão de lealdade nacional. Porém, os cristãos sabiam que isso era idolatria. Pelo fato de os cristãos se recusarem a adorar o imperador ou os outros deuses de Roma e adorar Cristo de maneira silenciosa e secreta em seus lares, a maioria das pessoas achava que eles não tinham fé. Fora com os ateus! Gritavam os habitantes de Esmirna, enquanto buscavam os cristãos para prendê-los. Como sabiam apenas que os cristãos não participavam dos muitos festivais pagãos e não ofereciam os sacrifícios comuns, a multidão atacava o grupo considerado ímpio e sem pátria. Então, Policarpo entrou em uma arena cheia de pessoas enfurecidas. O procônsul romano parecia respeitar a idade do bispo. Como Pilatos, queria evitar uma cena horrível, se fosse possível. Se Policarpo apenas oferecesse um sacrifício, todos poderiam ir para casa. Respeito sua idade, velho homem, implorou o procônsul. Jure pela felicidade de César, mude de ideia. Diga fora com os ateus. O procônsul obviamente queria que Policarpo salvasse a vida ao separar-se daqueles ateus, os cristãos. Ele, porém, simplesmente olhou para a multidão zombadora, levantou a mão na direção deles e disse: fora com os ateus. O procônsul tentou outra vez: faça o juramento e eu libertarei. Amaldiçoe Cristo. O bispo se manteve firme. Por 86 anos servi a Cristo, e ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra meu rei, que me salvou? A tradição diz que Policarpo estudou com o apóstolo João. Se isso foi realmente verdade, ele era, provavelmente, o último elo vivo com a Igreja Apostólica. Cerca de 40 anos antes, quando Policarpo começou seu ministério como bispo, Inácio, um dos pais da igreja, escreveu a ele uma carta especial. Policarpo escreveu, de próprio punho, uma carta aos Filipenses. Embora não seja especialmente brilhante e original, essa carta fala sobre as verdades que ele aprendeu com seus mestres. Policarpo não fazia exegese de textos do Antigo Testamento, como os estudiosos cristãos posteriores.
mas citava os apóstolos e os outros líderes da igreja para exortar os filipenses. Cerca de um ano antes do martírio, Policarpo foi a Roma para acertar algumas diferenças quanto à data da Páscoa com o bispo daquela cidade. Uma história diz que, nessa cidade, ele debateu com o herege Marcião, a quem chamava o primogênito de Satanás. Disse que diversos seguidores de Marcião se converteram com sua exposição dos ensinamentos apostólicos. Este era o papel de Policarpo, ser uma testemunha fiel. Líderes posteriores apresentariam saídas criativas diante de situações em constante mutação, mas a era de Policarpo requeria apenas fidelidade. Ele foi fiel até a morte. Na arena, a argumentação continuava entre o bispo e o procônsul. Em certo momento, Policarpo admoestou seu inquisidor: se você finge que não sabe quem sou, ouça bem, sou um cristão. Se você quer aprender sobre o cristianismo, separe um dia e me conceda uma audiência. O procônsul ameaçou jogá-lo às feras. Policarpo disse: pois chame-as. Se isto fosse uma mudança do mal para o bem, eu a consideraria, mas não posso admitir uma mudança do melhor para o pior. Ameaçado pelo fogo, Policarpo reagiu: seu fogo poderá queimar por uma hora, mas depois se extinguirá. Mas o fogo do julgamento por vir é eterno. Por fim, anunciou-se que Policarpo não se retrataria. O povo de Esmirna gritou: este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses, que ensina o povo a não sacrificar e a não adorar. O procônsul ordenou que o bispo fosse queimado. Policarpo foi amarrado a uma estaca, e o fogo foi ateado. Contudo, de acordo com testemunhas oculares, seu corpo não se consumia. Conforme o relato dessas testemunhas, ele estava lá no meio, não como carne em chamas, mas como um pão sendo assado ou como o ouro e a prata sendo refinados em uma fornalha. Sentimos o suave aroma, semelhante ao de incenso, ou ao de outra especiaria preciosa. Quando um dos executores o perfurou com uma lança, o sangue que jorrou apagou o fogo. Este relato foi repassado às congregações por todo o império. A igreja valorizou esses relatos e começou a celebrar a vida e a morte de seus mártires, chegando a coletar seus ossos e outras relíquias. Em 23 de fevereiro, todos os anos, comemoravam o dia do nascimento de Policarpo no Reino Celestial. Nos 150 anos seguintes, à medida que centenas de outros mártires caminharam fielmente para a morte, muitos foram fortalecidos pelos relatos do testemunho fiel do bispo de Esmirna.